Oiê, bom dia, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Cevada Matutina. Hoje nós estamos aqui com o tema O Pacto do Dízimo. É interessante que existe uma relação espiritual muito estreita entre a prática do dízimo e o nosso relacionamento com Deus. Os israelitas, por exemplo, eles prosperavam quando eles obedeciam a Deus e eram fiéis aos dízimos. Em contraste, eles enfrentavam tempos muito difíceis quando eles não faziam esta prática. Eles pareciam seguir um ciclo de obediência e prosperidade, e desobediência e problemas. Foi durante esse período de infidelidade que Deus, por meio do profeta Malaquias, propôs um contrato bilateral com o seu povo. Neste momento, quero convidar você a ler comigo Malaquias, capítulo 3, versos 7 a 11. Vamos ler? Então, Malaquias, capítulo 3, versos 7 ao 11. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete ao povo que eles, se eles voltassem para Deus, se eles se voltassem a Deus, ele voltaria também para o seu povo. Quando perguntaram o que ele queria dizer com voltar para ele disse explicitamente: parem de roubar os dízimos e as ofertas. O roubo deles era a razão pela qual eles estavam sendo amaldiçoados. Aqui está a solução de Deus para o problema da maldição. Trazei todos os dízimos, todo o dízimo, à casa do tesouro. Malaquias 3, verso 10. E se você fizer isso, então, aí vem uma condição bilateral. Eu farei, abra para vocês as janelas do céu e derrame sobre vocês tantas bênçãos que não haverá espaço suficiente para recebê-las. Se não temos espaço suficiente para recebê-lo, temos um excedente com o qual podemos ajudar os outros e ajudar no avanço da causa de Deus. No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 75, está escrito: aquele que deu seu filho unigênito para morrer por vocês, fez uma aliança com vocês. Ele lhe dá suas bênçãos e em troca exige que você traga a ele seus dízimos e ofertas. Ninguém jamais ousará dizer que não havia como entender a respeito desse assunto. O plano de Deus com relação aos dízimos e ofertas é definitivamente declarado no 3º capítulo de Malaquias. Deus pede a seus agentes humanos que sejam fiéis ao contrato que ele fez com eles. Portanto, este contrato, ele é um contrato, uma promessa, uma aliança que Deus faz conosco. Por isso essa aliança ela é bilateral, porque Deus faz essa aliança conosco e nós temos esse acordo com Deus. Então, a nossa obrigação para com Deus não é com os homens, não são com os pastores, com os bispos e presbíteros, mas com Deus é de devolver os dízimos e as ofertas. Aí talvez você esteja pensando assim, ok, Jean, eu não concordo.
Eu não concordo porque tem muita gente que usa esse dinheiro de uma maneira errada, tem muito pastor por aí que rouba o dinheiro dos dízimos, que está só aproveitando das pessoas. Inclusive, existe essa famosa teologia da prosperidade, que é uma falsidade, tá certo? Aonde você dá tudo e Deus vai te fazer prosperar. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira satânica. Isso não é bíblico, isso não é verdade. Porque a palavra dízimo, na qual a Bíblia se refere, é justamente a 10ª parte daquilo que Deus te dá. Deus te dá os recursos financeiros. E Deus exige 10% dessa parte. Não existe esse negócio de dar tudo. Entrega a sua casa, entrega seu carro, entrega tudo que você tem. Traz tudo aqui para mim aqui, para encher o meu bolso e Deus vai te dar em dobro. Mentira. Não existe esse negócio de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º dízimo. Não existe. Isso é mentira. Deus fala dízimo. 10%. Não fala 20, 30, 40. Não existe isso. Isso é a teologia da prosperidade. Isso é teologia para engordar bois e bodes. Isso não existe. Deus pede o dízimo daquilo que ele te dá. Porque Deus te dá e Deus pede uma parte separada para uma causa específica. E essa causa específica é para fazer avançar a sua obra. Agora, nós precisamos ter um pouco de sabedoria. Nós precisamos entender que nós temos uma obrigação com Deus. Levar os dízimos e a oferta para Deus, devolver para Deus. Os dízimos nós devemos devolver a Deus e as ofertas nós levamos de uma forma de agradecimento a Deus. Nós também podemos entregar as ofertas de uma forma de ajudar para que também avance a missão, a obra, o trabalho para a causa de Deus. Nós também podemos entregar uma oferta para podermos fazer um pacto espiritual com Deus, para podermos ter uma consagração maior com Deus. Existem várias formas de ofertar. Agora, nós precisamos ser sábios. Às vezes, quando o plano A de Deus ele está sendo falho por partes humanas, não por parte de Deus, entenda bem, porque Deus não falha, Deus é perfeito em todas as coisas. Mas os seres humanos têm um coração impuro, têm um coração ganancioso, têm um coração corrupto. E às vezes, por essa corrupção, por esse coração maléfico, por esse coração pecaminoso, então às vezes os seres humanos quebram o pacto com Deus. Então às vezes, por quebrar o pacto com Deus, o plano A falha. E Deus tem o seu plano B. Então nós precisamos usar de sabedoria, de inteligência e sabermos como nós vamos estar fazendo, gerenciando esse pacto que nós temos com Deus, ok? Mas negligenciar a nossa obrigação com Deus, nunca. Porque mais importa obedecer a Deus do que qualquer outra coisa. Deus nos dá a vida. Ele é o doador de todas as coisas. Ele dá saúde para trabalhar, ele dá os recursos financeiros e Deus pede apenas 10% dessa parte. Nós temos 90%. Deus quer apenas uma parte. E nós devemos ser fiéis a Deus. Nós vemos durante toda a história do povo de Israel que quando o povo de Israel se volta a Deus, o povo de Israel, eles prosperam. Mas quando eles se afastam de Deus e das ordenanças, eles não prosperam mais. Um grande ciclo positivo é registrado ali durante o reinado do bom rei Ezequias, o rei de Judá. Ali houve um reavivamento genuíno em Judá e o povo começou a devolver fielmente os seus dízimos e trazer as ofertas aos depósitos do templo. Tanto veio que foi empilhado em pilhas no templo. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5, conta tudo o que aconteceu quando o povo trouxe em abundância as primícias do grão e do vinho, azeite e mel, e de todos os produtos do campo,
e trouxeram abundantemente dízimo de tudo. Eles foram trazendo tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que um dado momento, as ofertas eram tão grandes que um dado momento o rei disse assim, está bom, não precisa trazer mais. Era a gratidão do coração do povo. O povo trazia as primícias, os dízimos e trazia suas ofertas em gratidão, em felicidade por aquilo que Deus estava fazendo, estava operando entre o povo de Deus, entre Israel, entre Judá. Assim que nós possamos então compreender as coisas de Deus, que nós possamos então não sermos negligentes naquilo que no dever que nós temos para com Deus. As coisas de Deus são sagradas. Deus, ele separa algumas coisas para um fim específico. E esse fim específico, Deus sabe como ele vai usar da melhor maneira. Por exemplo, quando Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, Deus dá todos os frutos de toda a árvore do jardim para que eles pudessem comer. Olha, é tudo de vocês. Mas tem uma árvore no meio do jardim que essa não é para tocar, essa não é para comer. Essa é conhecida como a árvore do bem e do mal, mas não é para tocar. Por quê? Deus tinha um meio específico. Aquela árvore não tinha diferença nenhuma das outras árvores. Não existia magia naquela árvore porque não existia pecado. A magia é a origem do pecado. Aquela árvore, ela tinha raízes, tinha tronco, tinha galhos, folhas e fruto, assim como qualquer outra árvore. Ela não era um fruto venenoso, mas ela foi separada por uma causa específica. Assim como o sábado do sétimo dia do Senhor, ele é separado para uma causa específica. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é do Senhor, o vosso Deus. Ah, não, mas esse negócio de sábado é para judeu, né? Esqueci. Não, amigos. Quando Deus cria a humanidade em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e ele diz que terminou toda a sua obra da criação, ele estabelece o sétimo dia, o sábado do Senhor. Não é outro dia qualquer, tá? É o sétimo dia. Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado, o sétimo dia. Sábado do Senhor. Quando Deus cria a humanidade, não era a nação judaica ou a nação de Israel, mas era a humanidade. Deus separa um dia específico para uma causa específica, adoração a Deus. Deus pega uma música específica para uma causa específica, adoração a Deus. É música sacra e ponto final. Não é qualquer tipo de música, qualquer gênero musical, qualquer estilo musical que nós podemos usar para adoração a Deus. Pode até usar, porque Deus dá liberdade, o livre-arbítrio, mas Deus pede a música sacra para uma causa ou um fim específico, adoração a Deus e somente a Deus. Assim, Deus também separa os dízimos para uma causa específica. E Deus então pede que nós sejamos fiéis, que nós possamos ser fiéis em tudo aquilo que Deus pede, que nós possamos ser fiéis em tudo ao concerto que nós fizemos com Deus, o pacto, a aliança que nós fizemos com Deus, essa aliança bilateral, onde Deus dá suas promessas, mas Ele também espera que nós sejamos fiéis e verdadeiros filhos dele. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas. Vamos orar? Ó Pai amado que estás nos céus, louvado seja o seu nome, ó Pai. Deus bendito, Deus amoroso, Deus bondoso, o Senhor que nos dá entendimento. Que nós possamos, ó Deus, cumprir com as promessas, com as alianças que nós fazemos contigo. Que nós possamos, ó Deus, sermos fiéis em tudo, sermos fiéis em todas as coisas. Que nós possamos ser cristãos verdadeiros, tementes a Ti, ó Pai. Por favor, Senhor, nos ajude, ó Pai, a entendermos e fazermos com sabedoria as coisas sagradas, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Ó Pai amado, é em nome de Cristo Jesus que nós te oramos. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Lembre-se sempre, não esqueça nunca, se inscreva no canal Última Batalha
e assim você possa então receber mais estudos como esse. Que Deus te abençoe em sabedoria, que Deus te abençoe em graça, que Deus te abençoe em todos os aspectos da sua vida e que Deus te dê a paz. Fique em paz, fique com Deus e tenha um lindo dia.